Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist Carla Responde. E aí, nesse momento, né, eu irei começar a atender ao pedido da Joyce Duarte. Peço desculpas a ela pela demora, ela me mandou o e-mail em agosto, mas é como eu sempre falo, né, os excessos de e-mail na caixa de entrada, e aí eu vou atendendo por ordem de chegada, de fato demanda um certo tempo mesmo. Então só agora eu tive acesso ao e-mail dela, né, e agradeço antes de tudo a ela, né, por ela ter se identificado com o meu trabalho, e fico muito feliz de saber que o meu trabalho, de uma certa forma, é um aporte para ela. Agradeço muito o feedback. Bom, ela me pede aqui, né, ela está no momento decisivo do curso dela, onde acredito aqui que ela vai partir para a prática, né, no caso, pelo tempo, ela já está atuando, já deve estar estagiando aí. E aí ela pede para que eu possa fazer vídeos explicando o momento, ou seja, como que se dá a formação da neurose, da perversão e da psicose. Muito bem, é um assunto, é uma temática extensa no âmbito da psicanálise, a gente precisa tratar de forma delicada e meticulosa para que haja uma compreensão abrangente, então eu não vou me ater apenas a esse vídeo. A partir daqui a gente abre uma sessão, uma série de vídeos para falar sobre esse assunto. Vou começar a conversar com vocês sobre a neurose, né? E enfim, aí a gente vai em ordem progressiva, adentrando nas outras estruturas, no funcionamento, como que se dá a origem, enfim. Bom, o que é que acontece, gente? Para a psicanálise, após o complexo de Édipo, o sujeito ele se assenta em uma estrutura, né? Complexo de Édipo, que ocorre aí entre os 3 a 4 anos de idade, 5 anos, enfim. Há uma divergência de idade e também isso é subjetivo, vai do 1 a 1, né? Tem crianças que têm um complexo de Édipo um pouco mais tarde, enfim. Mas o complexo de Édipo ocorre aí na fase fálica, né? E aí tem vídeos aqui falando sobre o complexo de Édipo, procurem aí no canal para que vocês possam, porque eu não vou me aprofundar no complexo de Édipo, vou falar o essencial aqui para vocês entenderem as estruturas, né? Então, o sujeito ele se assenta em uma estrutura. Essa estrutura pode ser a neurose, a psicose ou a perversão, né? A neurose é a mais comum, que vai atuar no sujeito através do recalque, tá? Freud, ele ergueu o edifício da psicanálise em alguns pilares, e aí o complexo de Édipo podemos dizer que é a sua pedra angular, ou seja, a pedra fundamental para suas construções, e por isso tem-se aí uma importância muito grande para quem vai atuar com base na psicanálise. Há uma importância muito grande de se ter um entendimento abrangente com relação ao complexo de Édipo, né? Porque, como eu falei, é a pedra fundamental, né, para as construções de Freud. Bom, nascemos de um casal e formamos com esse casal um triângulo. Nessa configuração triangular, cada um vai exercer uma função específica. A função materna, né, é o objeto primitivo de amor. A função paterna é a função representante da lei, do desejo e responsável para que essa lei seja aplicada. Bom, as estruturas clínicas irão aí depender da atuação dessas figuras, digo, as estruturas da personalidade irão depender da atuação dessas figuras, sendo que a função paterna, por sua presença ou ausência, por sua atuação ou omissão, vai ter um papel predominante. Se houver uma falha
na função paterna, há uma consequência para a criança, tá? Aquele ou até mesmo aquela, porque a gente está falando de função, aquele ou aquela que exerce a função paterna deve operar no filho, né, o que a psicanálise vai chamar de castração. De forma sintetizada, mas como eu falei, tem vídeos aqui falando do complexo de Édipo. Então, para quem não tem uma noção abrangente acerca do complexo de Édipo, vão lá, procurem esses vídeos, né, para que vocês possam ter essa compreensão. Bem, a castração separa o filho da mãe, tá? Na unidade simbiótica primitiva. Essa unidade simbiótica primitiva consiste na junção mãe-filho, como se fossem um só, né? É aquele amor incondicional de ambos. Enfim, é como se a mãe visse o filho como uma extensão dela, é como se o filho visse a mãe como uma extensão dele. É esse laço, quase que um nó, né? E aí é um nó, na verdade. E aí a função paterna é transformar esse nó em apenas um laço, tá? Mas o que é que acontece? Essa castração, que é essa separação mãe-filho, né? Sempre leva o sujeito à angústia da perda e da separação, mas também vai abrir o caminho para a linguagem, o caminho para a cultura, o caminho para o desejo, para o amor, a vida em toda a sua plenitude. Porque a partir do momento que há essa separação, ele se vê um no mundo e a mãe um outro, né? O nó se desfaz e forma-se aí um laço entre mãe e filho, mas não mais aquela coisa muito, né, aquele nó. Então ele se vê pleno, sabe? Ele não vai ver a mãe mais como uma extensão dele, ele se vê como um ser pleno, e aí ele começa de uma certa forma a adquirir uma certa independência, para assim traçar o seu próprio caminho no que diz respeito à linguagem, à cultura, ao desejo, ao amor, ou seja, a sua vida, né, em toda a sua plenitude. Então o que é que acontece? Contra a angústia e o sofrimento causado por essa separação, que vai ser aí mediada pelo pai, pela função paterna, a criança, ela vai agir, ou seja, ela vai reagir com mecanismos de defesas variados, certo? E aí é a predominância do mecanismo utilizado que vai determinar a estrutura do sujeito. Tratando-se da estrutura neurótica, que é o que eu estou focando nesse momento, o que vai estar na sua origem é o mecanismo de recalque, tá? Veja, gente, a escolha da estrutura não depende da vontade consciente do sujeito. Ah, eu quero ser neurótico, então eu vou ser neurótico. Ah, eu quero ser psicótico, então eu vou ser psicótico. Ah, eu quero ser perverso, então eu vou ser perverso. Não é isso, tá? O Lacan, ele vai afirmar que a linguagem é o que nos determina, porque tudo dependerá de como a criança integra os acontecimentos da linguagem que ocorrem à sua volta. Então, essa reação, ela é pessoal, ela é subjetiva, ela é intransferível, ela é insondável, uma vez que vai incluir as nossas fantasias inconscientes, tá? Desde o nascimento, ou talvez até antes mesmo do nascimento. Então, bom, Carla, somos doentes desde que nossa estrutura é formada. Porque se somos neurótico, ou psicótico, ou perverso, não tem para onde fugir, então somos doentes, é isso? Bom, gente, como sujeitos, estaremos assentados, sim, em uma dessas estruturas. É o que nos sustenta, tanto que é uma estrutura da personalidade. Somos doentes? Não, não somos doentes, certo? As estruturas da personalidade é um modo de ser no mundo. E aí, trazendo um termo
fenomenológico, né? Mas é exatamente isso. A estrutura da personalidade é o modo de ser no mundo. Ou você vai ser perverso, ou você vai ser neurótico, ou você vai ser psicótico. Você vai ter uma dessas estruturas. Frente às adversidades e conflitos da vida, a forma como você vai reagir, né? A forma como você vai reagir às suas experienciações é que irá determinar se vai ser patológico ou não, tá? Então é por isso que a psicanálise ela utiliza o recurso da hipótese diagnóstica e isso é meio que criticado por outras abordagens e enfim, porque tá rotulando o sujeito, porque tá limitando o sujeito numa caixinha. Não, não é isso, né? A psicanálise se utiliza disso para poder localizar a estrutura do sujeito, ou seja, identificar se esse sujeito tem uma estrutura neurótica, psicótica ou perversa, e a partir desta localização, a partir do momento que se identifica a estrutura do sujeito, daí traça-se uma linha de abordagem, porque a abordagem para uma pessoa que tem uma estrutura neurótica é diferente para uma pessoa que tem uma estrutura psicótica, que é diferente para uma pessoa que tem uma estrutura perversa. Então, essa identificação ela é importante dentro do campo da psicanálise para que se possa traçar aí uma linha de abordagem, certo? Para que se possa traçar o caminho analítico. Então, quando se pensa na estrutura, estamos observando, não é rotulando, sabe? Não é limitando esse sujeito numa redoma, numa caixinha, não é isso. Mas estamos aí observando a posição do sujeito frente às questões cruciais da existência, tá? Inicialmente, Freud, ele afirmou nas suas obras que os neuróticos, antes do adoecimento, antes das suas reações patológicas, gozavam aí de boa saúde mental. Daí o que é que acontece? Em um determinado momento da sua vida, aconteceu uma incompatibilidade na sua vida ideativa e o seu ego, né? O seu ego foi confrontado com uma experiência, com um sentimento, uma ideia que acabou suscitando um afeto aflitivo. E aí, devido a essa aflição, o sujeito deseja esquecer. Então, gente, é perceptível que é complicado qualquer intermédio entre a ideia aflitiva e o seu próprio ego, né? No texto As Neuroses de Defesa, que eu super recomendo, acho que todo estudante que vai focar aí na psicanálise, todo estudante de psicologia que vai focar na psicanálise, ele tem por obrigação ler, né, o texto As Neuroses de Defesa. Nesse texto, Freud diz que a neurose ela consiste numa divisão entre o afeto e a ideia, tá? O afeto permanece na esfera psíquica, enquanto a ideia, a qual este afeto estava ligado, é recalcada. O afeto, vocês lembram que eu disse para vocês que a origem da estrutura da personalidade está nos variados mecanismos de defesas, de como que esses mecanismos vão atuar e enfim. Então, a estrutura neurótica, ela se assenta num recalque, né? Então, o afeto, ele permanece na esfera psíquica, enquanto a ideia a qual este afeto estava ligado é recalcada. O afeto fica livre na consciência. Por quê? Porque ele não pode ser recalcado. Daí Freud, ele vai dizer que o afeto, tornando-se livre, se liga a outras ideias que não lhes sejam incompatíveis, tá? Que tenham uma certa compatibilidade com esse afeto. Mas aí nasce uma falsa conexão, porque a ideia original ela foi recalcada devido a um desprazer, né? Carla, por que uma falsa conexão? Justamente pelo que eu falei. A ideia original ligada a esse afeto, a qual este afeto estava ligado, foi recalcada. Essa nova ideia a qual esse afeto se ligou
é meio que uma compensação. E aí, graças a essa falsa conexão, essas ideias desenvolvem-se como obsessivas, tá? Tipo, vamos aí para os exemplos didáticos que eu gosto de dar para fechar a sessão e vocês ficarem aí com a compreensão mais sólida. Eu adoro exemplos didáticos. Tipo, tu tá namorando com uma pessoa. Essa pessoa te trai friamente. E mais que isso, tu flagra essa traição. Toda a ideia que tu tinha dessa pessoa, que te fazia amá-la loucamente, é recalcada, porque tu foi munida de um desprazer muito grande. Então o ego vai agir para atenuar esse desprazer, recalcando a ideia que tu tinha dessa pessoa na tentativa de te fazer esquecer essa pessoa. O afeto por ela não pode ser recalcado, porque o afeto, ele sofre vicissitudes, ele é transformado, mas ele não é recalcado, né? Então, ele vai pairar livremente na consciência, porque já houve uma desconexão, né, da ideia ao qual ele estava ligado. A ideia já foi recalcada. Então, ele vai pairar, ele não pode ser recalcado, ele vai pairar livremente na consciência e vai estabelecer uma conexão com uma outra ideia. Daí, tu começa a assistir série na Netflix, né? Geralmente é isso que a gente faz quando a gente tá meio deprimido, quando a gente tá meio, né? A gente vai fazer maratona de séries, né? Geralmente, hoje em dia é assim. Então, esse momento te proporciona alívio. Ficar ali assistindo algo que tu gosta te distrai. Eu vou assistir Grey Anatomy, ou eu vou assistir minhas séries aí de serial killers, né, de psicopatas, que eu adoro, enfim. Daí, aquilo ali te distrai, te desvia de todo o sofrimento ocasionado pela situação da traição. Tu começa a se viciar em série, tu começa a não mais querer sair do quarto. Maior parte do teu tempo tu tá ali fazendo maratona de série, né? Tu não quer mais sair, tu não quer mais conversar com ninguém, tu quer tá ali nas tuas séries. Veja que tu já começa a reagir de forma patológica, cara. E aí é quando se desenvolve uma obsessão por série, porque o afeto pelo teu namorado, ou seja, o afeto ligado à ideia que tu tinha do teu namorado, precisava estabelecer uma conexão com alguma outra ideia. Ele não ia ficar para sempre livre, pairando na consciência. E aí esse afeto se refugiou, digamos assim, na série. Daí tu adquiriu uma obsessão, porque ali tu consegue esquecer o mundo. Ao sair dali, tu tem receio de lembrar, tu tem receio da dor, do sofrimento, de ter sido traída. E aí, eis a formação de uma neurose obsessiva que está dentro do âmbito das neuroses de defesa. Essas neuroses de defesa, nas diversas obras e literaturas psicanalíticas, vêm aí a ser dividida na obsessão, na histeria e na fobia. A gente vai falar de cada uma dessas para que a gente possa entender o modo, né, acometido por um desses tipos, o modo como o sujeito reage. Aqui a gente viu, né, a formação da estrutura neurótica, né, a gente viu como que um neurótico reage de forma patológica e, enfim, gente, vou me ater aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se ficou alguma dúvida quanto a isso, meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Tu manda a tua dúvida, eu irei trazer para dentro da playlist Carla Responde, tá bom? Lembrando que demora, né? Demora porque eu recebo vários e-mails, não passo ninguém na frente de ninguém, vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada. Na descrição do vídeo vai estar também o meu canal secundário, Só Psicanálise, canal que eu abri agora há pouco só para falar sobre psicanálise. Quem tiver interesse pelo campo da psicanálise, conhece o canal lá, se inscreve lá e se inscrevam aqui também. Aqui eu abordo temáticas dentro de várias áreas, dando uma ênfase na psicologia, que é a área a qual eu estou em formação, mas vez ou outra eu abordo outras temáticas também dentro de outras áreas, dentro de outros âmbitos. Por isso o nome do canal é Mente Aberta, tá bom? Então é isso, gente.
Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.